tarde a todos. É, Meu nome é Francisco Arcego de Oliveira, eu sou professor da Faculdade de Medicina da URGS, Departamento de Medicina Social. Atualmente estou coordenando a Comissão de Residência Médica aqui do hospital, aqui não, lá, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós temos um painel de especialistas aqui para falar sobre reflexões sobre educação em saúde para todos. Eu tenho o prazer de convidar para participar aqui da mesa o professor Ivan Antonello, que já participou antes. Ele, não por ter participado da primeira atividade, mas ele dispensa apresentações. O professor Ivan é um ícone da educação médica aqui no estado, é uma pessoa agradabilíssima da gente ouvir. Eu queria convidar também a Cristiane Leitão. A gente combinou aqui, eles me passaram aqui a lista dos currículos. A gente calculou que não ia dar em uma hora apresentar todos. Então, a Cristiane Leitão é professora do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina, endocrinologista, chefe do departamento agora, e a parte mais importante do currículo dela, que foi o primeiro emprego dela como médico lá na Unidade Básica de Saúde, foi uma apresentação, um tempo brilhante e nos ajudou muito. E queria convidar também o Clécio já chegou? Ainda não, deve estar chegando. A chuva aqui em Porto Alegre atrapalhou bastante. Então tá, eu acho que por enquanto, daqui a pouco o Clécio está aí, a Fernanda não pôde vir e a Cláudia também não. Então, quem sabe a gente começa já com as apresentações. Ah, tá aqui, falando nele. Clécio, ó. Ah, o Clécio é outro, eu fico até emocionado porque o Clécio eu conheço desde o tempo que ele era recém-formado em farmácia. Ele é farmacêutico e médico, pediatra, e participa do programa de pós-graduação lá de informação, informação em saúde. Tá bem, Clécio? Seco? Tá bem. A gente podia começar, então, eu vou passar a palavra direto para cada um de vocês. Acho que a ideia é que faça uma apresentação breve, depois a gente abre para perguntas, que eu acho que é o momento, acho que é oportuno para isso. Professor Ivan, quem sabe a gente começa com o senhor. Bom, vamos começar, então, da esquerda para a direita. É, Quando a gente fala sobre ensinar e educação, eu às vezes fico pensando que algumas competências que a gente tem, elas são para sempre, né? Uma delas é respirar. Eu respiro, eu estou vivo, isso é para sempre. E eu aprendi a respirar desde que eu nasci. Eu nasci respirando, nasci e respirei em seguida, e estou aqui. É, outra outra competência que nós desenvolvemos, né, é, é entender, de alguma forma, e isso a gente aprende em casa, que alimentar-se é importante. Porque se a gente não se alimenta, a gente tem fome e a gente morre, né? Então, desde a infância, a gente aprendeu isso. Outra competência que nós aprendemos é falar, é nos comunicar. Desde cedo, desde cedo. Eu tenho 3 netos e acompanhei melhor meus netos do que meus filhos, como é o hábito, né? A gente trabalha muito quando nascem os filhos e está mais observador quando os netos vêm. E eu vejo eles aprendendo a falar. Minha neta, inclusive, foi difícil, porque ela nasceu na época da pandemia, então as pessoas não tinham boca, e eu achava que os olhos eram mais importantes que a boca. Hoje já tenho dúvidas. Continuam sendo os ouvidos os mais importantes, mas entre a boca e os olhos eu tenho dúvida para reconhecer as pessoas, porque eh, ela teve muita dificuldade de falar, porque não via a boca se movimentar das pessoas. Mas ela aprendeu a falar, ela agora está com 3 anos e meio, fala meio atrapalhadinha, mas já sabe falar. Então, essas coisas todas, elas não precisaram de uma escola. Essas coisas todas foram ensinadas, essas crianças se educaram antes da escola. É,
A educação em si, a possibilidade de despertar novas descobertas, ela deveria continuar assim. E ela não acontece assim, porque, de repente, num instante, um terço dos brasileiros, para usar o nosso exemplo, ficam alijados de ir adiante porque não aprenderam a ler, ou não aprenderam a ler adequadamente. Então, assim, talvez, e aí é um pensamento, eu seguido me deparo com ele, talvez educar e aprender a escrever, a ler, isso tenha que ser que nem respirar para nós todos, para o governo, né? É, para o Estado, entender que educar é tão importante quanto respirar, quanto comer, quanto falar. Quando nós conseguimos introjetar esse conhecimento, talvez a gente consiga entender por que pessoas, antes da escola, ensinam tantas coisas importantes e muitos outros não chegam nem à escola. É só uma reflexão mesmo, né? Esse momento de reflexão. Eu não tenho respostas, mas essa é uma reflexão. Eu fiquei pensando, assim, eu gostei muito da sua, como o senhor organiza as suas apresentações, né? Vai pelas palavras, assim, ver o que a pessoa gostaria que fosse falado naquela apresentação. Quando a Rita me perguntou, né, me pediu para se eu queria fazer parte desse painel, e daí mas eu tenho que apresentar alguma coisa sobre o que é, sabe, aquela angústia, assim, e ela me deu uma resposta, assim, que nem para ti. Não, é assim, é para ver as opiniões de vocês, né? Nada muito fechado. E agora eu fiquei pensando e, assim, educação em saúde para todos, né? Que é o tema desse painel que a gente está falando. E aí eu pensei em duas coisas, né? Podia ser educação em saúde para a população ou educação em saúde. Todo mundo pode ser profissional da saúde? A educação em saúde é para todos? Qualquer pessoa que decida, eu quero ser médico, eu posso ser médico, qualquer pessoa, né? Essa coisa da inclusão que a gente estava falando antes. Mas aí eu resolvi que eu vou falar da primeira, educação em saúde para todos, toda a população. E daí eu resolvi que eu vou contar para vocês duas ações que eu me vi envolvida e que eu acho que é interessante a gente dividir as experiências. Por quê? Eu estou tentando falar um pouco mais devagar, tá, gente? É um esforço. Porque foi tão interessante, a Adriana que contou o que ela está fazendo lá no Proteção e Promoção da Saúde da Mulher, e nós somos do mesma faculdade de medicina e eu não sabia que eles estavam fazendo isso, né? Eu já fiquei anotando ali para a gente fazer na saúde do adulto e do idoso. Então, talvez ideias que a gente tenha e experiências sejam interessantes para outras pessoas se inspirarem, fazerem algo semelhante ou não, né? Eu me vi envolvida em atividades de extensão, não porque eu quero fazer extensão, eu nem sabia direito que era extensão, eu como professora lá, né? Mas os alunos acabam me procurando para eu fazer coisas. Meio que assim, professora, a gente tem uma ideia, a senhora podia ser a professora dessa ideia? E eu não sei se é porque eles me acham acessível, assim, né? E que eu sempre acho as ideias legais, assim. Então eu vou contar para vocês, assim, uma ideia que eles tiveram, que foi um canal no YouTube, que eu não sei se vocês conhecem, talvez os alunos de vocês conheçam, que é o Doutor Acadêmico. Doutor Acadêmico com K, tá? E é uma iniciativa dos alunos da IFMSA, International Federation of Medical Students Association, e eles criaram esse canal no YouTube. Eles fazem videoaulas para eles mesmos, então é baseado na instrução entre pares, ou peer instruction, que já tem bastante literatura dizendo que muitas vezes os alunos explicam a matéria para os outros alunos melhor do que os professores, porque existe algo chamado de maldição do conhecimento, que é o seguinte: a gente já aprendeu aquilo tão bem e já faz tanto tempo que eu não me lembro mais como é que eu aprendi, então eu não sei mais explicar. E eu sou professora. Às vezes, eu tive um aluno que ele me fazia umas perguntas que eu não entendia a pergunta. Ele me perguntava uma coisa e eu não sabia o que ele estava me perguntando. E aí o outro aluno dizia, não, professor, ele quer saber isso. Eu, tá. E eu conseguia explicar, né?
Então, eles fazem entre eles. Eles fazem o roteiro das videoaulas, e a única coisa que eu pedi para eles é que algum professor tem que olhar a videoaula para saber se está correto, para que não tenham informações incorretas, já que a gente vai botar na internet, né? E então é isso, eles fazem videoaulas, é um projeto de extensão, eles ganham créditos de extensão, e pode ser aluno de qualquer universidade, não precisa ser da URGS, tanto que agora uma das coordenadoras do doutor acadêmico é da PUC, tá? Então é fantástico, né? Eu tenho um aluno que ele fez 2 aulas de sêmio, e são as mesmas aulas que eu dou na sêmio. E a aula dele é muito melhor que a minha, tá? E, bom, essa é uma iniciativa, assim, né, de difusão do conhecimento que os próprios alunos fazem e eles gerenciam. Uma outra de difusão do conhecimento e faz parte do conhecimento de saúde é uma iniciativa do professor Jonas, que é um professor do programa de pós-graduação em ciências médicas, e ele me convidou para participar. Ele sempre me convida para participar das coisas, assim. Então, é o Cientista na Escola. Então, é um projeto que ele começou na pandemia, que era um live sobre assuntos de ciência, e quem participar é uma escola de ensino fundamental da Prefeitura de Porto Alegre, e eles participavam, então tinha essas lives aí, e os alunos assistiam, e os professores do colégio depois usavam aquela live para ensinar alguma coisa. Então eram assuntos variados e eles que escolhiam, desde como é que a gente descobre coisas em ciência, até umas coisas que eles. Aí eram coisas variadas que eles queriam, como é que o skate funciona. Mas aí a gente pegou uma pessoa que não era da medicina, né? Que era da engenharia, da física, que ia explicar lá. Mas aí existe uma coisa agora que precisa ter iniciação científica nas escolas. Não sei se vocês sabem, isso tem uma normativa, e os professores dessa escola falaram, tá, nós temos que dar iniciação científica, só que a gente não sabe, a gente não foi capacitado. Como acontece muito frequentemente com os professores, né? Eles, vocês agora vão ter que fazer isso, mas vocês não foram capacitados. E a gente foi lá, e o Raif, que é um aluno da nossa pós-graduação, estava lá, o Raif tá aí, tá lá ele, ó. O Raif é outro também que tá sempre metido. E então a gente foi lá para nós darmos capacitação para aqueles professores daquela escola sobre iniciação científica. Só que a gente chegou à conclusão que a gente também não sabia dar capacitação sobre iniciação científica para escolas de ensino fundamental. O que a gente fez? A gente foi falar com os professores do Instituto de Educação, porque eles fazem iniciação científica desde a pré-escola. Então, o que a gente fez foi fazer uma ponte. A gente pegou esses professores que sabiam fazer isso e levamos na escola, e foi super interessante. Então, eu não falei bem de ensino em saúde nessa ação, né? Mas é mais, assim, difusão do conhecimento e sair da faculdade e ver o que... Na verdade, a gente chegou lá e a gente pensou assim, nós vamos ensinar eles. Na verdade, eles já sabiam um monte de coisa. Os professores lá sabiam um monte de coisa de iniciação científica, mesmo achando que não sabiam, né? E foi uma atividade muito legal. Mas só para inspirar e dizer para vocês, então, que eu escolhi essa parte, tá? Difundir o ensino, né? A faculdade saindo de dentro dos muros ali e indo para fora. Mas eu acho que tem vários assuntos que a gente poderia falar sobre ensino ou educação em saúde para todos. Bom dia, agradeço, professora Rita, o convite, e, por óbvio, a gente vai fazendo outras coisas, e agora chegou mais perto, eu me ater ao tema, e assim, que desafio, que não é uma área que todos nós, dentro da formação, na área da saúde, embora alguns de nós, tendo na pós-graduação, perdão, perdão, sorry about that. Okay. Bom, então, desculpe a gafe, mas o que eu falava é que quando eu fui convidado há mais tempo, eu anotei na agenda e não refleti exatamente ao tema que me foi solicitado. Como todos nós, ou a maioria de nós, ou como eu, não tão organizado como eu penso que sou, nas vésperas fui preparar o que eu gostaria de falar para essa plateia, que me entusiasma quando eu olho para todos pensando que nós temos talvez um pouco mais de conhecimento, mas eu creio que não conhecimento, e sim experiência. Porque todos que estão aqui, pelo simples fato de se motivarem a vir aqui hoje, num dia
que chove torrencialmente na capital dos gaúchos. E todos aqui com esse olhar assim de atenção e pelo menos de interesse, e junto com essa mesa brilhante, também com esses queridos participantes, nosso moderador também, eu me motivo a falar 4 coisas preliminarmente. Então, primeiro, todo mundo tem um background que merece ser valorizado e estimulado. Eu vou trazer no final 2 exemplos que nós temos próximo na universidade, tanto na pós-graduação como na graduação, se aproximando um pouco do que trouxe a professora Adriane, que eu não pude prestigiar um pouco antes, e 2 outras reflexões de coisas que eu anotei e, digamos, preparei para desafiá-los a refletir. Eu vou iniciar com uma frase aqui que nessa minha preparação, uma frase de Paulo Freire, em 79, que ele diz o seguinte, provavelmente muitos já conhecem: a educação é um ato de conhecimento e conscientização. Então, parte-se do pressuposto que tu tem que, além de conhecer, conscientizar e depois, possivelmente, exercer. Então, acho que esse é um primeiro ponto de uma frase que eu gosto muito. E aí, o meu primeiro desafio, que a gente está discutindo educação para todos, educação e saúde para todos, eu parto de um enfoque um pouco distinto, que é como nós, docentes, devemos ser formados para ensinar a educação para todos. Eu falava um pouco antes que talvez alguns de nós, nos cursos de pós-graduação, temos disciplinas que abordem prática, pedagógica, didática, mas não todos, nas suas graduações ou durante os cursos de graduação, têm, de fato, uma formação que direcione para essa área, digamos assim, com um método. Então, eu estava pensando que, fundamentalmente, enquanto docentes, talvez muitos daqui sejam, ou vão ser, ou querem se tornar, eu coloco, primeira coisa, tu tem que ter satisfação, né? Satisfação, a gente poderia falar numa linguagem no português, que eu não saberia traduzir para a língua inglesa e para a língua espanhola, tu tem que ter tesão. Vontade, vocação e desejo de trabalhar com pessoas que querem aprender algo naquela área que tu estás ensinando. Então, esse eu acho que é o primeiro desafio. Tu tem que ter satisfação naquilo que tu faz e toda vez que tu tem uma prática docente com mais satisfação, tu consegue inspirar mais e motivar mais todos aqueles, enquanto alunos ou enquanto teus pares. O outro é o desenvolvimento de competências. Tu tem que ter satisfação e para que tu a atinja paralelamente ou anteriormente, tu tem que desenvolver competências. E entre essas competências, assim, tu tem que sistematizar, ou seja, tem que te organizar para sistematizar o conhecimento e também para produzi-lo. E, dessa forma, educar aqueles que estão dentro do teu público discente. E, fundamentalmente, tão importante como esses 2 outros tópicos, é a experiência que tu desenvolve com o passar do tempo educacional. E essa experiência ela é fundamental no sentido que, enquanto se ensina, se aprende. E tu só permite isso, e se tu de fato queres trabalhar com educação para todos, é que tu te coloca de uma forma mais ou menos transversal, onde que tu saiba ouvir, e mais do que saber ouvir, saber escutar. Se não no coletivo daquele público que tu estás desenvolvendo a tua atividade, ou se não também na sua individualidade. E para isso, necessariamente tem que criar uma proximidade relacional com os teus pares, ou com os teus alunos, ou com aquele público-alvo, de uma forma de um conhecimento mais ou menos, digamos assim, não simétrico, mas pelo menos que torne expectativas simétricas. Aquele que está ensinando e aquele que, porventura, estiverem aprendendo. Então, eu acho que essas são 3 considerações. Essa experiência que eu chamo de educacional, ela passa. Tu tem que desenvolver inovação, ou seja, tu tem que fazer algo diferente, tu tem que trazer algo novo, porque cada vez que tu está montando um espaço de ensino com diferentes atores, tanto docente ou docentes como discentes,
tu tem um novo palco, um novo cenário, onde tem novas experiências a serem desenvolvidas. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal. Assim, tu só consegue desenvolver educação para todos quando tu te coloca num nível mais ou menos de equidade com todos aqueles que estão junto a ti, tanto ensinando como aprendendo. Porque aí, essa troca de conhecimento e essa transversalidade de informação, ela é muito mais profícua. Desculpe, eu tenho um roteiro aqui, eu já estou quase terminando. Tá? Enfim, finalmente, essa competência, então, de educação para todos passa por uma capacidade que nós, enquanto docentes, digamos assim, podemos mobilizar recursos que eu chamo de integrados. Conhecimento, habilidade e, mais do que isso, atitude. Ou seja, um discurso por discurso, se não posto em prática e trabalhando com exemplos, ou dentro da sala de aula, ou mesmo fora da sala de aula, no teu cotidiano, ele não serve muito. Bom, entre o que se aprende e o que se ensina, eu destacaria alguns valores como autonomia, valorizar sempre a autonomia do teu grupo discente, ou seja, do teu aluno, a iniciativa, a colaboração, a criatividade e a responsabilidade. Ou seja, são 5 valores fundamentais que talvez a gente consiga evoluir enquanto educação e educação para todos. Se a gente não transitar nesses 5 valores, talvez a gente não consiga obter os melhores desfechos. E uma coisa interessante, aí já usando uma terminologia que eu estou aprendendo, assim, do aprendizado do aluno ou daqueles que estão aprendendo conosco, o que a gente está buscando educar, é o que é chamado de experiência e metacognição, com reflexão sobre a prática e a aplicação desses conhecimentos numa comunidade. Tanto faz ela ser docente ou discente ou sobreposta. Muito bem. Então, essas seriam a primeira reflexão. A segunda, que eu acho que é mais desafiadora, porque a gente tem avançado muito, sobretudo na atenção primária em saúde, ou mesmo nos níveis secundários e terciários em saúde. Quase todos nós aqui provavelmente aprendemos ou ensinamos nesses 3 cenários de atenção, que eu acho que talvez seja o grande desafio. Né? Eu elenquei aqui, são terminologias que, quando tu te apropria delas e quando tu tenta disseminar e discutir isso com teus pares e com teus alunos, a gente consegue avançar e progredir de fato nesse aspecto de educação para todos. Eu chamo de multidisciplinaridade, né, que é a gente estar junto, provavelmente aqui tem várias origens formativas de graduação ou mesmo de pós-graduação. A outra é que cada um de nós, nas diferentes disciplinas formativas que tivemos, tanto na graduação como na pós-graduação, possamos dialogar entre elas. E a gente chama isso de interdisciplinaridade. E depois, o passo seguinte é que a gente, além de dialogar, a gente consiga também interagir. Ou seja, a partir de conversar com os teus pares de outras áreas de conhecimento, de diferentes formações em área de saúde, que a gente, além de trabalhar conjuntamente no mesmo espaço, no mesmo cenário, a gente possa dialogar, e mais que dialogar, a gente tem que também interagir. Interagir de forma produtiva, sem hierarquia do currículo de graduação, de pós-graduação, que cada um de nós foi tomando. E esse eu acho que é o grande desafio. É o grande desafio. E provavelmente a gente só consegue avançar quando se dá conta, e eu trabalho muito em atenção primária em saúde, cerca de 3 décadas, um pouco mais, onde que necessariamente tu não consegue vencer os desafios cotidianos de forma individual. Tu tem que buscar outros pares e outros colegas para juntos vencerem os desafios. O professor Francisco é testemunha, a gente milita, no bom sentido, na atenção primária em saúde, sabe quais são os desafios, justamente quando tu enfrenta aquelas famílias ou aquelas pessoas mais desfavorecidas do ponto de vista socioeconômico. E aí a gente tem que trabalhar de forma integrada. Então, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade.
E aí depois o passo seguinte, que eu acho que é o mais desafiador para a gente realmente trabalhar com a educação de saúde para todos, é o que eu chamo aqui, desculpe, é a intersetorialidade. Nós entendermos que educar em saúde e para todos parte do pressuposto que sejamos só nós da área da saúde é, no mínimo, prepotente. Ou seja, hoje, no atual cenário das diversas condições de saúde, não só lá atrás, traduzidas pelo OMS, todas as condições que afetam a nossa saúde, se a gente quer, a gente tem que trabalhar de forma também interdisciplinar ou intersetorial. E aí trazendo todos os atores para, de fato, trabalhar em educação e saúde para vencer os grandes desafios hoje contemporâneos. Correto? Sobretudo com acesso à desinformação. Sobretudo sobre acesso à desinformação. Bom, são reflexões que eu trago e, finalmente, 2 exemplos, então, que a gente tem aprendido muito. Nós temos trabalhado, primeiro a nível de graduação, talvez se aproximando do que a professora Adriane trouxe antes, a gente hoje, quando trabalha nas escolas, a gente tem algumas atividades que desenvolve com os alunos do segundo semestre do curso e que necessariamente quando a gente vai à escola, a gente tenta buscar entre os alunos temas que lhes são interessantes e a partir daí tenta construir conjuntamente o que eles querem e o que a gente pode dar e tentar juntos montarem um cenário de aprendizado e, de fato, de educação em saúde para todos, né? Sobretudo para alunos do ensino fundamental. Então, é uma experiência que tem sido exitosa, mas, sobretudo, trazendo assim, demandas que eles trazem e aí propor na área de ensino em saúde pedagogias mais inovadoras, tentando ouvir o que os alunos e eles também participando do processo de educação. Então, esse é um exemplo que tem funcionado bem. E o segundo é na pós-graduação, particularmente no programa de saúde da criança e do adolescente, no qual hoje eu estou como coordenador, é a gente também desafiar todos os alunos nas diversas áreas do conhecimento, e hoje a gente comemora, desde que o programa saiu da pediatria e passou a ser saúde da criança e do adolescente, hoje a gente tem, além de diversos profissionais da área de saúde, outros colegas de áreas afins, da área da estatística, da geografia, da área da música, e de diversas áreas de conhecimento. Isso enriquece muito, e a partir daí a gente tem sempre trabalhado nas disciplinas, já quase encerrando, é um assunto que qual seja, trabalhar com comunicação, digamos assim, de uma forma transdisciplinar, ou seja, o desafio de comunicar-se em saúde de uma forma muito clara e que transcenda os muros acadêmicos, ou seja, que tu saiba traduzir o conhecimento numa linguagem acessível, dialética com aqueles que são, ou aquele que é o teu público-alvo. Então, esse é um grande desafio, onde os alunos partem do pressuposto que, independente da área de conhecimento de um determinado projeto de pesquisa, no nosso pós-graduação, os outros alunos eles têm que ser em banca daquele projeto e têm que dialogar de uma forma digamos, bilateral, sem nenhuma diferença da origem da formação daquele aluno. Isso, às vezes, é um grande desafio. Existe uma terminologia muito específica em cada um, ou de cada um dos nossos cursos, e os alunos são desafiados a fazer isso de uma forma muito transversal. E que, mais do que isso, qualquer um daqueles alunos das diferentes áreas de formação possam dialogar de uma forma, digamos assim, linear com todos aqueles outros. E esse é um grande exercício que a gente tem que fazer, sobretudo quando a gente vai exatamente para trabalhar em educação e saúde e trabalhar, sobretudo, nos diversos cenários assistenciais. Então, acho que basicamente é isso. Tem sido uma experiência exitosa, os alunos têm gostado, embora nem todos estejam familiarizados. E no momento que tu põe dessa forma, e aí eu falo também para desafiar, para que a gente possa quebrar o modelo médico hegemônico, que ainda é muito vigente em diversos cenários de educação
e saúde e de educação em saúde. Eu acho que existem vários outros diversos atores, tão ou mais importantes como a figura médica, que podem contribuir de forma muito simétrica e até, quem sabe, de forma mais econômica, para melhorar, né, o cenário de formação de educação em saúde para todos. Basicamente era isso. Obrigado. Obrigado, Clécio. Estou muito feliz de ter ouvido as breves apresentações. Eu acho que talvez se a gente fizesse uma nuvem de palavras aqui, a palavra que mais maior dentro dessa nuvem de palavras seria desafio. Eu acho que isso está implícito em todas as falas. Quem não conhece sabe que eu sou, quem me conhece sabe que eu sou muito otimista. Eu acho que, só para comentar, essa semana teve o início das aulas de uma disciplina que eu dou na graduação, e eu sempre pergunto para os alunos, no sexto semestre, né, como é que a gente forma médicos nessa turma só de estudantes de medicina. E me surpreendeu positivamente que um aluno respondeu, os outros concordaram, disse assim, professor, o que nos forma médicos é a responsabilidade. Responsabilidade tanto pelo paciente em si, que está à nossa frente, quanto pela sociedade onde nós estaremos inseridos. Isso deu, para mim, um banho de otimismo, e isso ajuda a responder um pouquinho esses desafios que nós temos pela frente. A gente tem um bom tempinho para fazer perguntas. Tem a Rita já está. Tá, vamos começar por aqui, assim, a gente pega a Rita, depois ela, depois eles. Tá. Rita, por favor. Banca faz algumas semanas de uma qualificação que era sobre letramento em saúde. Fiquei impressionada. Nós precisamos melhorar muito, né? Então, assim, desde fazer um cartaz educativo, como na pandemia, né? Colocando termos como gotículas. A professora da linguística disse que provavelmente a maioria das pessoas não entendiam o que era gotículas. Então, eu só vou deixar esse desconforto e vou passar para os outros. Vou aproveitar que está por aqui. Com relação às palavras, tá? Eu fiz 2 residências multiprofissionais, eu sou farmacêutica, e na primeira delas nós estávamos numa discussão bem multi, e as pessoas falavam ECA, 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 e para uma farmacêutica ECA era enzima conversora de angiotensina, mas aquilo não batia no contexto, não batia, e eu tive que pedir a fala e dizer o que é ECA para vocês? E aí era o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, imagine o contexto que não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Então, eu acho que essa questão me marcou muito profundamente e eu procuro sempre, né, tentar trazer isso nas nossas conversas, nas práticas. Eu acho, para mim, está sendo um pouco mais fácil colocar na prática, nas nossas conversas, nas nossas ações em saúde, no nosso diálogo. Agora, para mim, está sendo, agora, nesse momento de doutorado, está sendo um desafio colocar isso na escrita científica. Porque o meu trabalho está com o pessoal aqui da ciência de dados, e aí quando a gente quer trabalhar no trans, né, como que a gente consegue usar uma tabela com um monte de biomarcadores, falando com o pessoal aqui da ciência de dados que não entendia nada daqueles biomarcadores, para que serve aqueles biomarcadores, e eu construí uma legenda que eu me atrevi a colocar a legenda multidisciplinar no meu trabalho, e tentar construir aquilo, ainda tendo um cientificismo, ainda tendo uma escrita científica, mas de uma forma que não somente eu, farmacêutica, meu orientador médico, pudesse ler e compreender, mas todo o pessoal aqui da ciência de dados pudesse ler e compreender também o que eu estava falando. Então, ver isso numa outra linguagem sem perder o cientificismo. Essa foi a minha questão e gostaria de indagar. Obrigada, Isabel. Só lembrando que vai ter uma palestra sobre comunicação efetiva. Fiquem para essa palestra. Comunicação efetiva em saúde. Bom dia. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada de estar aqui, de ouvir vocês. Eu sou professora de escola pública há 21 anos e eu não te conhecia, professor, desculpa de não te conhecer, mas eu estou apaixonada por ti, professor Antonello, por tudo que tu falou. Eu dei uma olhada no teu currículo e tu trazer, na tua primeira fala, Perrenot e trazer Paulo Freire,
assim, enche meu coração de gratidão. Obrigada mesmo. E quando tu traz que a gente aprende diferente, como que a gente vai ensinar da mesma forma, né? Desses 21 anos de professora, por 10 eu fui alfabetizadora e agora eu sou professora da disciplina de iniciação científica, que é aquela disciplina que ninguém quer, porque é a disciplina que provoca os alunos a aprenderem diferentes. Então, quero dizer assim, muito, muito obrigada por trazerem todas essas contribuições. Tenho certeza que eu vou voltar para minha escola e vou olhar o meu aluno de uma maneira diferente, porque vocês, trazendo tudo que vocês trouxeram, as falas emocionantes de vocês, encheu meu coração assim, de vontade de não desistir da educação, que é o que eu mais amo assim, na minha vida, é educar, é ensinar. Muito, muito, muito obrigada. Agora a gente tem mais uma pergunta, Rita, depois a gente abre para cá e depois a gente faz uma segunda rodada. Pode ser? Bom, bom dia, obrigado pela palavra. Como notaram, agora estou na língua de contato de portunhol. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos pelos comentários. Acho que as reflexões são bem importantes. Eu só queria fazer uma pergunta. A professora Cris falou de uma outra possibilidade de fala, que seria a educação para todos, na questão de inclusão. Daí eu fico pensando, vocês falaram, tem um aluno que pode entrar agora. Acho que foi vencida a barreira do acesso à educação para as pessoas com deficiência. Daí a questão é, o sistema, a grade curricular está preparada para esses alunos? Porque, assim, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de barreiras que têm que ser superadas para que exista uma verdadeira inclusão da pessoa com deficiência. Aí a pergunta é, eu falo da área médica porque o pouco que eu conheço. Daí seria, o médico precisa de habilidades tanto teóricas quanto habilidades práticas. E para uma pessoa com deficiência física, no caso, pode ser difícil desenvolver essas habilidades práticas. Daí a grade está pensada para que o médico possa sair sem essas habilidades práticas, ou teríamos que repensarmos essa grade curricular? Como vocês veem isso? Tipo, chega uma pessoa que está estudando medicina com certa limitação para fazer ou para desenvolver uma habilidade. Daí, como eu posso incluir eles de verdade? Uma inclusão real, sem barreiras. Vamos fazer uma rodada de resposta? Eu posso falar que esse assunto era um assunto que eu acho muito importante. A resposta mais simples para isso que tu está falando é a grade não está adaptada para este aluno. Tá? Não está. Então, a gente começou a receber os alunos e daí começou a pensar nos alunos, mas não foi algo planejado. Tem acho que um outro problema além do aluno com deficiência é que o aluno com deficiência, como ele tem essas vagas, os spots, para eles acabam entrando, que eu acho que é o principal, não é tem nem tanto a deficiência. Eles acabam entrando com médias muito inferiores do que os outros alunos que a gente está acostumado a receber na medicina, né? E então, estes alunos entram e eles têm as dificuldades, talvez que eles tenham trazido do ensino médio, de algumas coisas que a gente achava que eles já deveriam saber quando eles entram nas disciplinas básicas. E o que tem acontecido é que tem tido muita reprovação nas disciplinas básicas. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos 70 alunos por semestre. Na semiologia, que é o quarto semestre, a gente sempre recebia 70 alunos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Que alguns tinham sido reprovados e entraram depois. A gente tem recebido 50. Tá? Porque os alunos estão reprovando das disciplinas básicas. Isso, então, assim, eu acho que isso aí gera uma angústia nos alunos que eles ficam reprovando e na gente também, tá? Então, eu não sei, a gente tem que planejar de uma forma diferente e melhor. Eu não sei se esses alunos teriam que ter algum reforço no início, e ninguém, eu acho que está pensando nisso. É muito ruim tu rodar numa disciplina, e tu vai e roda, e roda, e roda. Daqui a pouco eles precisam de alguma coisa diferente lá no início, né? Tem um olhar diferente para essas pessoas que chegaram, talvez, com um pouco mais de dificuldade. Eu sei que nas escolas, quando tem uma educação mais inclusiva, tem alguma coisa diferenciada para aquele aluno. Lá entra um aluno com 70 numa turma,
e vão ter aquelas disciplinas, microbiologia, parasitologia, aulas ainda, talvez, na nossa universidade, muito tradicionais, de auditório, 4 horas de aula, que não estão olhando para esses alunos, né? Então, o primeiro é isso. Agora, a parte que tu está falando assim, essa pessoa vai terminar e vai ter as mesmas competências dos outros ou não, se a gente vai fazer. Alguém já me falou um diploma que vai estar escrito o que a pessoa pode fazer, eu não acho isso muito, assim, sei, não me soa bem. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo prático, assim, de um residente já, assim, que tem uma deficiência física. Ele não é residente da minha, mas ele passou com a gente. Falaram assim, mas qual vai ser a especialidade que ele vai querer fazer? Ele vai querer ser endocrinologista. Pronto. Então, ele não precisa, dessa deficiência dele, ele vai poder ser endocrinologista muito bem. Ele já está fazendo a medicina interna e depois ele vai querer. Então, para essa pessoa, não vai fazer a menor diferença ter essa deficiência ou não. Então, depende do que a pessoa vai querer fazer, assim, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que tu está falando que é muito importante, mas que eu acho que está entrando agora em discussão. Eu não sei se vocês têm alguma opinião diferente. Eu acho, sim, que a tua pergunta é muito boa, porque eu até anotei, assim, a grade não está adaptada para os alunos. Se ela tivesse adaptada, ela não chamaria grade. Na verdade, a gente encerra as pessoas, né, dentro de conteúdos, né? E quando a gente sai um pouquinho disso, por exemplo, bioética, compreensão humana, isso vale apenas uma disciplina, como se isso não fosse permeável em todas as disciplinas, né? Isso não acontecesse em todos os momentos. E eu estava pensando também sobre o que é assim ensinar, né? Vocês já viram que eu gosto de contar histórias, né? A minha neta, menor de 3 anos, ela gostava muito, gosta muito de abelhas, né? Ela acha a abelha maravilhosa, né? E ouve muitas histórias do avô sobre abelhas, né? Porque ela gosta muito. E esses tempos ela foi me mostrar onde estava um grupo de abelhas reunidos e uma abelha picou ela. E ela sentiu dor. E ela aprendeu sobre saúde. Ela vai se aproximar de um outro jeito da abelha. Ela continua gostando da abelha, mas ela vai se aproximar de um outro jeito. Eu acho que isso me remete um pouco a uma disciplina que a gente cuida, que nós somos 9 professores no primeiro ano, né, que é a aproximação à profissão médica. Essa disciplina, ela tinha assim uma grande. Os alunos, assim, a gente faz uma avaliação intermediária no meio do semestre para ver o que foi bem e o que nós estamos indo mal, o que tem que mudar. E eles centravam assim, né? Projeto na comunidade, maravilhoso. Aí nós começamos a trazer convidados na aulas teóricas, ou seja, eu vou falar de extensão, eu trago um aluno extensionista para conversar. Então, tem 2 momentos. Um momento que o professor fala e pergunta alguma dúvida, ninguém tem dúvidas, e um momento que o aluno fala e conta em que trabalhou, como está funcionando, como é que foi a extensão para ele, como é que tem sido a faculdade para ele, é um aluno já com mais experiência, e aí eles perguntam uma barbaridade. E o professor tem chance de se meter no meio para responder. Porque quando ele fala, ninguém pergunta. Então, eu penso que a grade não está adaptada nem para pessoas com todas as potencialidades possíveis. Nós temos que trabalhar um pouco mais olhando para a grade, ou olhando para o que acontece, né, quando se educa. E eu acho que a grande, vamos dizer assim, mérito da inclusão, além de incluir as pessoas em qualquer possibilidade de educação, né? E eu, quando lembro isso, eu lembro que a professora Cris comentou que muitos alunos da medicina têm alguma dificuldade, têm alguma deficiência, que os alunos procuram a medicina, talvez em busca de cura, algumas vezes, né? Em busca de
resolver um problema. E aí descobrem durante o curso algumas coisas muito importantes, talvez mesmo que aquele curso não seja o que ela esperaria. E sair de um curso é importante também, porque a nossa função como professor não é levar os alunos até o fim do curso. A nossa função como professor é entendê-los e tentar ajudá-los a descobrir o que para eles é mais importante para seguir vivendo. Então, eu acho que a tua pergunta é muito boa, porque quando a gente fala em grade, realmente eu me sinto meio preso. Oi, bom dia, tudo bem? Então, eu vou falar algo rápido, pode ser um pouco atrapalhado aí, mas então, na parte da inclusividade, eu fico um pouco com dúvida, mas parabenizo o Brasil mesmo, porque em comparação com o meu país, uau, o Brasil está muito adiantado com a inclusividade até nos ônibus para pessoas cadeirantes. No meu país não tem isso. Mas tá, meu país é Honduras, América Central, debaixo do México, tá. Então, o que acontece é o seguinte, atualmente sou voluntário na SERGS, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, e são pessoas com baixa visão e pessoas cegas. Tá, eles me comentam muitas coisas quando foram estudantes da URGS formados faz pouco em diversas áreas e as dificuldades que eles têm. Tá, além disso, eu fico pensando, que classe, ou que tipo de profissional a URGS, ou a PUC, ou a UFPA está criando para ficar lá fora. Por que eu falo isso? Pela minha experiência e pelo compartilhamento que eles me han dado, tu vai no posto de saúde e não é destratado. Eu já sofri um distrato pela parte de ser estrangeiro e eles por parte de ser pessoas com deficiência visual. Então, um compromisso é uma coisa é o estudante, que tipo de profissional quer ser. Outra coisa é o professor, que tipo de profissional vai formar e que tipo de profissional vai sair. E não só profissional da medicina, profissional da área da saúde geral. Psicólogo, nutricionista, enfermeiro. Por quê? Porque eu acho que uno fala tanto de inclusividade e só pensa, tá, pessoa com deficiência visual. Mas uno não se sensibiliza com isso. Uno não quer adotar uma pluralidade e conhecer que tem além disso. É só isso. Em português acabou. Só isso. I found this Google Translation app extremely useful. If you want to translate English into Portuguese, download the app now and get as much benefit. I find it to be extremely useful because now we are one family. Before the app, before the app, we were two families. I didn't understand a word of Portuguese. Now I understand everything you say. Everything. Number two, this is what I want to say. I want to tell you a story about disability, not of the students, but of the professors. Professors have disabilities too. They cannot do something. They are challenged. And that's a language challenge. I once had a graduate student coming into our department from Korea. Up to now, I still do not understand why his English at that time was not good. To the point that, of course, at that time, we do not have Google Translate. So all the professors in the department did not want to take the student because they could not communicate. And eventually the students came to me and asked for help. Professor Choi, you are my last hope, my last chance to do my PhD. So I talked to him and I found that his English was not very good. And so in the first 3 months,
we communicated in ancient Chinese, kanji, the written Chinese. Koreans and Chinese have the same ancient words from 2,000 years ago. He knows the ancient word. I know the ancient words, so we wrote. And I also sent him to do English courses. And after 6 months, we could communicate well, and we resolved that problem. And that student graduated a long time ago. He is now the dean of the School of Public Health in Korea. Had we rejected this student because of language, then Korea has one fewer dean in public health. That would not be very good.